Finalmente saiu. Demorou, nem um pouco, mas agora fala se eu não mereço seu like. E de quebra se inscreve aí pra fazer nosso canal crescer. Dia depois do que tinha acontecido, vemos o pai do nosso prota assistindo sua novela. Quando passa uma cena que faz nosso prota corar, o pai dele já pergunta por que o rosto dele estava todo vermelho. Mas sua irmã já dedura falando que ele devia ter se lembrado de alguma coisa quando trouxe uma garota ontem pra casa. Só que ele fala que ele tinha puxado ele, porque foi da mesma forma que ele seduziu sua mãe. Tempo depois na escola nosso prota estava se lembrando do que tinha acontecido no dia passado, só que de uma forma mais picante, se é que vocês me entendem. Mas ele acorda se perguntando que tipo de alucinação pervertida ele estava tendo com a garota ao seu lado, porque se ela soubesse ela com certeza iria o desprezá-lo de todas as formas possível. Ela então pergunta por que a cara dele estava vermelha. Será que ele estava imaginando algo safado? Ele já inventa uma desculpa falando que estava concentrado na aula, mas ela fala que está tudo bem. Porque quando ela tá distraída ela também pensava em coisas assim, só que pra falar a verdade, ela estava pensando sobre o casal apaixonado que apareceu quando eles foram ver aquele filme na casa dele. Ele então a pergunta de que cena era, mas ela o interrompe perguntando que tipo de alucinação safada ele teve. Ele fala que nenhuma, então ela chega bem perto do ouvido dele, e o chama de pervertido. Só que o sinal bate e eles vão pra educação física. Lá vemos que nosso prota estava jogando bola, mas no gol, então um cara diz que quem estava com a bola passou de todos os zagueiros, e a única chance de vitória era nosso prota. Então ele deposita toda a sua sorte nele, mas quando o cara chutou, ele pulou pro lado contrário da bola, e ainda bateu a cabeça na trave. Nossa waifu já vai correndo perguntar se ele estava bem, e pra ele ter cuidado da próxima vez. Mas nisso o professor fala que acabou o tempo livre, porque agora eles iam fazer um teste de aptidão física. Lá ele fala que iria dar frango frito pros primeiros colocados entre os homens e mulheres, enquanto o último lugar iria se divertir tendo treinamento físico em cada aula dele. Então os primeiros participantes seriam a nossa waifu, e o parça do prota. Ela já começa com básicas 72 flexões, enquanto nosso chefe faz 415, e sai falando que foi fácil. Nosso prota fica impressionado com os dois, mas agora seria a vez dele. Ele fala que vai tentar dar seu melhor na média do possível, até porque ela estava assistindo, mas nisso os caras atrás dele começam a falar que ele era o mais fraco da sala, e mesmo que se ele chegasse na média ele ainda seria o mais fraco. Só que nossa waifu apenas vira pra trás e manda eles calarem a boca. De volta ao nosso prota, vemos que ele conseguiu fazer incríveis 19 flexões. Ele até fala que a partir de agora ele iria se empenhar e fazer exercícios a partir de hoje. Com o sinal batido ele estava voltando pra sala por causa que ele esqueceu sua mochila. Só que nisso ele esbarra em uma garota fazendo seu celular cair. Ele já pede perdão falando que estava com pressa, mas quando ele foi pegar o celular pra ela, ele vê uma coisa que não devia. Ela já corre pra pegar antes dele, e o pergunta se ele viu. Ele gagueja falando que não tinha visto, mas ela se chama de pervertida, e sai correndo falando que ela era uma pervertida. No dia seguinte já na escola, vemos nossa waifu fazendo a seguinte piada pro nosso prota. Sabe o que o rei diz quando não quer entrar no palácio? Um bebê, o que deixa nosso prota com uma grande reação na cara. Então ela fala que nunca mais iria brincar com ele, mas nisso a garota de ontem aparece ali falando que tinha algo a falar com nosso prota, mas ele pede desculpa, e a pergunta o nome dela. Ela já fala que ele viu algo vergonhoso dela, e ainda não lembrava seu nome. Nossa waifu já pergunta do que ela estava falando. Ele já fala que aquilo era um mal entendido, mas ela fala que ali estava muito barulho, então o puxa falando que iriam para outro lugar. Chegando lá ele a pede para ela o soltar, porque se ela tinha algo a falar, era só soltar que ele ouvia. Então ela o solta perguntando se para ele ela era um pouco bonitinha, explicando que por isso as pessoas a via com uma imagem de alguém que não era pervertida, mas na verdade eles não sabiam nada de alguém que não conheciam. Obviamente ela gostava dessa imagem, só que por isso ela teria um segredo que não podia contar pra ninguém. Ele então a pergunta se aquilo de antes era um segredo. Ela diz que sim, só que ele fala que não tinha nada errado em ver algo picante por conta própria, então não era pra ela se preocupar, porque ele guardaria esse segredo. Ela já fica corada porque pensou que ele iria querer algo a mais, só que ela fala que não acreditava nele, porque aquilo poderia sair da boca dele a qualquer momento. Então ela também queria saber o segredo mais vergonhoso dele, porque desse jeito os dois saberiam a fraqueza um do outro. Só que nisso nossa waifu aparece ali, e ao ver que aquela garota estava se jogando em cima do nosso prota, o episódio acaba. Só 72 porque ela estava levantando dois opais também.